Oi! Oi! Na hora que... Você viu que eu arrumei a câmera de Eu novo? vi. Na hora que deu, tipo, gravando, a câmera começou a tremer. Tipo... Natália, agora você já viu que tem um contador, Natália. Sim, mas eu acho que eu tenho ansiedade da minha câmera. Porque quando a gente começou a gravar os vídeos pro YouTube, isso faz já 30 anos, o meu microfone sempre dava problema. Ele Tá. sempre cortava. Então eu sou meio encanada. Agora eu quero ficar mexendo tudo. A minha câmera sempre estava meio torta. Agora eu quero ficar mexendo tudo direitinho e arrumando e enquadrando a árvore de Natal, essa bela árvore de Natal, entendeu? Bom, Então, o ano virou, mas a gente não mudou nada. Feliz não. ano novo, jovens. Feliz Ano Novo! Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. E eu não posso mais cantar porque a Globo vai processar. É verdade. Lá, 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 lá. É isso, gente. Olha só. Show Começar da o ano... virada aqui. Sim. Como vocês passaram? Vocês Ah, eu passaram tô de bem? branco, olha, eu tô de branco. Eu não planejei isso, Olha. mas eu estou de branco. Pra Eu começar na tô um paz. arco-íris, porque eu quero um ano colorido. Olha que chique, eu adorei a sua blusa, por falar Ai, nisso. obrigada. É da Shein. Ah, eu ia Tava na perguntar se é. promoção. É bonita. Foi 11 euros, obrigada. Sim, eu sou dessas que falam o preço das coisas quando os outros gostam, se foi barato, e eu não vou mudar. Não, a melhor coisa é falar obrigada. Comprei no Largo 13, R$ 20. É Exatamente. que hoje em dia a Shein que é o Largo 13, né? No caso. A nossa 25 de março agora é a Shein. Porque a 25 de março mesmo tá cara. Tá caro, gente. Agora é Shein Sim. aqui embaixo, depois é 25 de março e o Brás. É. Comprar roupa em shopping é tipo. Mas bem, Ai, gente, gente. ano novo, vida nova, e a gente vai começar devagar, tá? Tá. Vamos começar com um tema mais de boa, porque a gente não quer. Porque assim, a gente sabe que no Natal a gente deixou a galera meio deprimida. Eu não sei do que você tá falando, Renata. Pois é, então assim, a gente vai querer pra balancear um pouquinho, pra começar um 2023 mais vibes, assim, mais vibes tipo meu casaquinho. Eu vou trazer um tema meio nerdola, meio spooky, que eu acho que você vai adorar. Ah, ok. Vamos falar de cidades fantasma brasileiras. Brasileira! Brasileiras, sim. Amei. Eu Quero. tava pensando, a gente ia fazer uma coisa um pouco diferente, só que aí eu tava pensando, tipo, eu tava lembrando do Brasil, porque ano novo eu sempre lembro do Brasil. A gente sempre Uhum, ia ou pra praia ou pro meio do mato, porque eu morava em São Paulo, uhum. né? E eu lembro que quem ficava em São Paulo falava que a cidade ficava É vazia. maravilhoso. É igual carnaval. Carnaval, o melhor lugar pra ir é pra São Paulo, porque você vai pro cinema, você vai pro shopping, você vai pro teatro, não tem ninguém. Ah, Você não, não. eu não sei como tá depois que eu saí, mas entre 2016 e 2018 tinha os bloquinhos no carnaval. Então São Paulo Ah, é tava bombando. verdade, A galera agora tá começou a ir pra São bombando. Paulo. É. Não sei hoje, né? Depois de 4 anos de Biroliro, eu não sei como ficou. Mas Aham. quando eu saí, era Agora a gente tem vibes. procissão no carnaval. Ai, Uma procissão fúnebre, mas calma, é. gente. Mas Esse ano é enfim, vai Luma. voltar. Mas então, eu pensei nisso, eu pensei, nossa, eu tava pensando nesse tema. E cidades fantasmas são uma coisa que, quando você para pra pensar, principalmente na cultura gringa, é uma coisa que aparece muito, né? Por exemplo, na Hum, Itália você tem as cidades que estão praticamente mortas e que você pode comprar casas por 1 euro. hum, O detalhe que ninguém te conta, né, que a casa tá caindo aos pedaços e que você vai pagar 1 euro pela casa, mas você tem que se comprometer em reformar a casa em até X anos. uhum, Em alguns casos, tem que se comprometer a morar na cidade. Porque eles uhum, estão tentando reviver essas cidades, né? uhum. E aí, nessa vibe, sabe, o cérebro indo de um lugar pro outro, eu pensei, nossa, gente, e no Brasil, será que isso acontece? Será que tem cidades que, tipo, desaparecem no Brasil, tão cheio de gente? Então, nunca ouvi falar de cidade fantasma brasileira. Já ouvi falar de várias gringas, principalmente nos Estados Unidos, mas eu nunca ouvi falar de cidade fantasma brasileira. Pois agora você vai ouvir falar, porque eu trouxe 5 cidades fantasma do Brasil que têm histórias trevosas por trás. Gosto. A primeira delas, gente, é Airão Velho, no Amazonas, também conhecida como a cidade do Apocalipse Formiga.
Dan, dan, dan. Do Apocalipse Formiga, ok. Apocalipse Formiga, gente. Hã. Airão Velho foi fundada em 1694, foi a primeira cidade a tipo, ser fundada nas margens do Rio Negro. Uhum. Desde a época da colonização portuguesa até o final da Segunda Guerra, essa cidade foi uma das cidades mais importantes lá do Amazonas, porque ela concentrava toda a produção de borracha da área que fica entre o Alto Rio Negro, o Rio Branco, o Rio Jaú e os afluentes. Uhum. E, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, a cidade foi esvaziando até que ela ficou literalmente vazia. Uhum. E existem várias teorias, ninguém sabe direito por que isso aconteceu. E a teoria mais popular é que aconteceu na cidade uma invasão de formigas comedoras de gente. Como assim formigas comedoras de gente? Sim, Eu imaginei formigas que fosse assim, comedoras de tipo, gente. uma praga de formiga, e que tivesse matando, sei lá, os crops, sabe, a lavoura, ou sei lá, Gente, minhas fontes estão destruindo todas aqui embaixo. A destruindo o informação, psicológico, mas gente, formiga comedora de gente eu nunca ouvi falar. a informação que eu tenho, as fontes estão todas aqui embaixo, como sempre. A informação que deram é Sim. formigas comedoras de gente. E falam que essas formigas acabaram expulsando todos os moradores para cidades vizinhas. E tipo, as formigas só foram pra aquela cidade, elas não foram pra cidades Então, vizinhas? não Eu sabemos. Tem acho que umas. isso não foi uma invasão eu acho que foi a cidade foi colonizada pelas eu acho que isso foi um ataque planejado por parte Pode das ser. formigas. Vai saber, às vezes tinha alguma coisa muito peculiar no solo da cidade, daquele pedaço. Hum, Porque eu imagino que as cidades daquela região lá do Rio Negro, no Amazonas, sejam mais espaçadas umas das outras, né? Não é tipo que sim, nem é verdade. São Paulo, que você tem o ABCD, São sei lá das Paulo, coisas. Diadema, né. É. Mas tem uma teoria que eu acho que ela é mais verossímil, por mais que eu goste da teoria das formigas comedoras de Não, gente. eu não quero nem ouvir aqui é Ah, mais verdade, a gente vai ficar com a da formiga. tem, tem Você ouviu gente que aqui acha. primeiro. Tem quem diga que, na verdade, o abandono, né, foi causado pelo fim do ciclo da borracha no Brasil. O que acontece, gente, é que para quem lembra, para quem não lembra, na verdade, das aulas de história, né, teve uma época que o Brasil era o maior exportador de látex para os Estados Unidos para a produção de pneu de automóvel. Uhum, Só que depois, né, da Segunda Guerra, se não me engano, ou alguns anos depois, eu já não lembro a época exata, mas mais ou menos nessa época, a borracha brasileira passou a ser substituída pela borracha da Malásia, pelas empresas hum, norte-americanas, que era mais competitiva, mais barata. uhum. E um fator interessante é que hoje Airão Velho só tem um morador. É um eremita que chama Shigeru Nakayama. É a única pessoa que mora lá. E Ok. hoje ele vive de dar tour do que sobrou da cidade para quem quiser. De repente era ele que estava por trás desse ataque das Foi ele formiga. que soltou, ele só queria ficar de boa. Ele que coordenou o exército de formiga pra ele ficar com a cidade toda. Como que é o nome dele? Shigeru Nakayama. Shigeru, você não tá enganando ninguém, amigo. Eu Você que acho que ele não coordenou gostava esse de ataque. gente. É. Ele não Ele curtia falou: gente. Ele falou: eu quero ficar não tenho sozinho, mas eu preciso dinheiro ganhar pra comprar dinheiro. minha própria cidade. O que, que eu vou fazer? Vou coordenar o ataque de formigas. A gente vai postar. Respeito. Vocês estão vendo as fotos da cidade, né, gente? É uma cidade extremamente instagramável. Então tem muito influencer brasileiro que faz esse tour só para tirar umas selfies, umas fotos vibes na cidade, assim. Como vocês podem ver, né? E se Hum. vocês quiserem, eu vou pôr o link embaixo para quem quiser fazer o tour com ele. Vai que você é um desses influencers, fotografeiros maneiros. Se for o caso, manda pra gente a sua foto lá, fala: olha, fiz o Ah, tour. se eu tivesse dinheiro, eu super ia fazer. Eu também. Nossa, eu super Nossa, faria. super faria. Gente, caso vocês queiram receber mais episódios do Pátria Amada Criminal, você pode apoiar esse podcast na Aurelo, porque daí a gente pode fazer esse store mal assombrado que a gente quer fazer, sabe? De cidades Link fantasmas. aqui embaixo para você nos apoiar na Exato. Aurelo, pra gente poder ir Isso, pra pra gente Airão Velho, poder movimentar a economia de Airão Velho, gente, por favor. pra gente ajudar o Shigeiro a, sei É, lá, ficar mais rico. é. Eu nem ia falar comprar uma cidade, porque ele já tem uma Ele cidade, já né? tem uma cidade, mas de repente a gente pode visitar ele lá.
Sim, tomar um chá com ele, por que não? Exato. E perguntar como que ele fez com esse exército de formiga que ele coordenou. Como ele treinou as formigas. É. Vamos para a segunda cidade, gente. A segunda cidade chama Fordlândia, no Pará. E sabe o que é bizarro? Essa cidade foi fundada pelo Henry Ford. Literalmente, o Henry Ford veio para o Brasil para fundar essa cidade. Sim. Mas, gente, eu achei que era uma fábrica da Ford que tinha lá. Então, o Henry Ford veio para o Brasil, para essa cidade no Pará, fundou a cidade chamada Fordlândia. Hã. E aí, o plano dele era criar uma Disneylândia da borracha. Ele queria uma cidade que a cidade fosse. Ele planejou uma cidade para existir em função do cultivo da borracha. Ah, E tá. aí a ideia dele é que essa cidade toda ia viver em função dessa borracha que ia ser fornecida para Ford. Uhum. E aí, assim, no papel, a ideia parecia boa para ele, para o Henry Ford. É. Uhum. Qual que foi o problema? O Ford esqueceu de pedir uma análise do solo antes de fundar a cidade. E Ah. esse solo se revelou impróprio para o cultivo de seringueiras, que são as árvores que produzem a borracha. Um pequeno detalhe, gente. Detalhes. É tipo. Foi literalmente o Elon Musk comprando o Twitter, ele esqueceu só dos Exatamente. detalhes. Foi tipo isso, tá vendo, gente? Esses erros se repetem. Você acha que o Elon Musk foi o primeiro a Não. fazer essa presepada? Não. E aí, a cidade, obviamente, não tinha mais função de existir, porque você não tinha como fazer borracha, você não tem como plantar seringueira. Uhum. E depois dessa falha épica, a cidade apenas deixou de existir, mas o bizarro é que a estrutura dela ainda tá toda lá. Eita. Então, como vocês podem ver pelas fotos, vocês têm, tipo, um grande meio do mato com os prédios e as estruturas, tipo, industriais que parecem meio que esqueletos. E vários restos de carros da Ford, abandonados desde aquela época. Tipo, umas sucatonas de carro Ford. É uma grande cidade barra cemitério barra fábrica. Gente. Infelizmente, essa não tem nenhuma história trevosa por trás. Foi só uma Essa foi estupidez só um flop. corporativa. Flop Foi apenas um épico flop. de um milionário. Hã. Vamos para a próxima, então, gente, que essa é mais Hum. interessante. A gente vai para Igatu, na Bahia, também conhecida como a Machu Picchu Tupiniquim. Gente, como que a gente nunca ouviu falar dessa cidade, então? Pois é, gente, ó. Igatu chegou a ter mais de 10 mil habitantes no final do século XIX, porque para aquela época era muita gente. Hum. Porque essa cidade era um dos epicentros do ciclo de exploração de diamantes no norte do Brasil. É? Bizarramente, a gente nunca ouviu falar disso, mas se você queria ir para um cassino, ir para um bordel chique, ou construir sua mansão, aquela coisa bem velho oeste, sabe? Era para lá que você ia. Uhum. Obviamente, né, gente, depois de alguns anos, algumas décadas, na verdade, as minas de diamante secaram. Uhum. As pessoas acabaram indo embora aos poucos, mas hoje ainda tem gente lá. Tem mais ou menos 300 pessoas que sobrevivem do turismo. E por que essa cidade é chamada de a Machu Picchu brasileira? A cidade reúne algumas construções de pedra que tipo, eram consideradas extremamente avançadas para aquela época, que ninguém sabe de onde elas vieram. Ah. Eu não sei se alguém assistiu o filme Abril Despedaçado, com o Rodrigo Santoro. Sim. Foi filmado lá. Aquelas construções Ah. trevosas. E aí, Ah, a gente entendi. vai falar um pouquinho do Tatum Canara. Pra quem não lembra do Tatum Canara, vai lá ver o nosso episódio, eu vou listar ele aqui embaixo. O Tatum Canara falava que existia uma cidade perdida no meio da floresta amazônica, enfim, que guardava segredos da humanidade. Ele falava que ele era, inclusive, descendente desse povo. Uhum. Tem gente que diz que, na verdade, essa cidade que ele queria levar todo mundo é Igatu. É o que eles chamam de a cidade perdida citada no misterioso manuscrito 512. Ok. É Então ele o só que estava no estado errado, é isso? talvez ele só fosse muito ruim de geografia, porque nem brasileiro ele era. É, Nem índio, nem exatamente, tá brasileiro. vendo? É porque ele estava procurando só no lugar errado. Então. Esse manuscrito 512 é um dos arquivos manuscritos da época do Brasil colonial que era guardado no acervo da Biblioteca Nacional. Uhum. Quando os portugueses chegaram aqui e encontrar, isso não foi construído pelos portugueses, já estava aqui quando eles chegaram. Uhum.
Então, e ninguém sabe de onde veio, nem quem fez, era muito avançado em comparação com as construções que os povos nativos, né, da época tinham. Uhum. E tem quem diga que vê luzes vagando no topo da cidade e percorrendo as ruas. E falam que, na verdade, essas luzes seriam as responsáveis por entrar na casa das pessoas e levá-las embora. E que esse seria o real motivo para a cidade esvaziar. Porque, independente do ciclo do diamante, a cidade já era. Ela tinha crescido num nível em que ela conseguiria se manter, mesmo sem os Hum. diamantes como fonte principal. Porque um Hum. monte de gente lá já era rica. Então falam que, na verdade, foi esse fator sobrenatural que fez a galera querer sair de lá. E é esse fator que faz a gente querer ir pra lá. Gente, apoie o Exatamente. podcast na Aurelo, tá na descrição do Eu quero muito visitar. Agora, eu acho que eu vou pra mais trevosa. É que vai ficando mais trevoso quanto mais. O ranking vai subindo pelo nível de trevosidade, tá, Tá. gente? Agora a gente vai pra Arapira, no Paraná. Uhum. Você morou no Paraná, não morou ou não? Tô Não, morei confundindo. no Rio Grande Santa... do Sul. Ah, Rio Grande do Sul, tá. Hum. Olha, Arapira é a única cidade dessa da lista, até agora, que ninguém sabe por que essa cidade foi esvaziada. Ok. Não tem motivo. A cidade não tem nenhum morador. E a única coisa que segue ativa na cidade hoje é o cemitério, porque é o único cemitério da região, o que eu acho super creepy. A cidade não existe mais, a única coisa da cidade que é usada é o cemitério. Gente, eu adoro, adorei. Essa cidade, ela só é acessível por barco e Aham. ela só é visitada pelos locais 2 vezes por ano. Em finados, né, porque o cemitério tá lá, e no dia 19 de março, que é o dia de São José do Ararapira, que é o Uhum. padroeiro da cidade. Tem um caseiro que trabalha lá, mas ele não mora lá. A cidade tá inteira lá vazia, gente. O caseiro vai lá só pra cuidar do cemitério, pra manter, né, o cemitério em dia, e ele vai e não volta. E os moradores falam: não, não, gente, a cidade tá vazia, mas fica tranquilo porque não tem nenhuma assombração. Mas essa Aham. informação é veementemente desmentida pelos barqueiros, porque os barqueiros estão lá todo dia transportando o povo de um lado pro outro, né? Ah. Os barqueiros, e não é um, não são todos os barqueiros que estão lá já viram pelo menos uma vez uma mulher de branco acenando para as embarcações que passam perto da cidade de madrugada. Porque assim, Creepy. gente, nessa região, pelo que eu estava vendo quando eu pesquisei, são várias cidades que são acessíveis de umas para as outras pelo barco, não é só Arapira, né? Então, então os barqueiros não levam só as pessoas, tipo, de qualquer lugar para Arapira, eles levam as pessoas para vários lugares, tipo um barco-táxi. Uhum. Mas eles só veem essa mulher acenando quando eles passam por essa região, mesmo que eles não vão parar para lá. Mesmo quando eles vão fazer outra coisa, essa mulher tá lá. Eles também falam que você sente cheiro de sangue na trilha entre a cidade e o cemitério, o que não faz sentido porque a cidade está vazia há anos. Que o sino da igreja do cemitério toca sozinho. E que se por algum acaso você vai para a cidade, você escuta gemidos vindo das celas da delegacia abandonada. E os barqueiros também têm relatos de crianças, crianças fantasma, provavelmente, que crianças que não identificadas, que saem do cemitério para brincar pela cidade. Gente, como que é o nome dessa cidade? Arapira. Arapira, no Paraná. Isso. Eu tô fazendo a lista pra gente visitar. Pois é. Muito bem. Ajudem a gente nessa empreitada, gente. Gente, eu quero ir lá falar com essa moça. De repente é ela que tá tocando o sino da cidade. Pode ser. De Ela toca o repente é ela sino. que fez igual o. Eita, esqueci o nome dele. Da primeira cidade, de Jairão. Ah, o guia, eu também já esqueci o nome dele, deixa eu voltar. O Shigeru, ou Shigeru Nakayama. Eu acho que ela fez igual o Shigeru. Quando Pode ela ser. viu que a cidade estava vazia, ela falou: eu vou me vestir de branco
e vou levar minhas crianças pra brincar no cemitério, vai todo mundo ficar com medo, eu vou ficar com a cidade vazia. Vou começar a tocar o sino da igreja. Pra quê? Pra chamar as crianças pra ir jantar. Mas daí Ok. todo mundo fica com medo, ninguém vai pra cidade dela, ela fica tranquila. Livre-se Pode dos ser, outros. Nome disso, pode ser, por que não? empreendedorismo. Se você não pode. Assombre enquanto eles dormem. Exato, se você não pode comprar a sua própria cidade, colonize a sua própria cidade sendo uma assombração, mesmo que você ainda esteja viva. Ó, a gente pode fazer Muito isso, a gente pode coaches hoje. escolher a gente pode escolher uma cidadezinha bem pequena aqui na Irlanda, e a Uhum, gente pode se vestir de assombração, a gente eu pode acho assustar todo ótimo. mundo. Não é Aí a gente difícil, vai porque ter a uma gente é cidade. duas branca, pálida, anêmica, vai ser rápido, vai ser fácil. Vai todo mundo achar, a gente só se veste de branco. A gente pode trazer a lenda da loira do banheiro pra Irlanda. Exato. Por que não? Eu acho que um plano está se formando. Assine na Aurelo aqui pra gente poder financiar esse plano, essa empreitada. E, gente, vamos pra última da lista, Uhum. que também é bem trevosa, que é Cocossi, no Ceará. Gente, é mais trevosa que Arapira? Eu não sei, eu acho que tá pau a pau, vamos ver. Me dê Tá. sua opinião. Você decide aqui nos Você comentários. decide, qual você achou pior? Cocossi foi fundada no início do século XVIII e hoje só tem 2 famílias na cidade. E essas famílias vivem entre as ruínas e sobrevivem do turismo. Porque a cidade, a desolação trevosa da cidade, ela atrai um monte de fotógrafo e de jornalista. Hum, E essa cidade, ela só é, tipo, ocupada, entre aspas, durante o período de novenas a Nossa Senhora, que acontece entre 29 de novembro e 8 de dezembro. Porque eles passam, né, durante as novenas, passam pela igreja da cidade. Por conta disso, o único prédio que está relativamente preservado na cidade é a igreja. uhum. E por que a cidade está assim? Ninguém sabe, mas tem rumores, né? Tem quem diga que a cidade está abandonada por ter sido amaldiçoada por um padre furioso, que ele se sentiu desrespeitado por ter que rezar a mesma missa 2 vezes, porque uma família poderosa da cidade chegou atrasada na igreja. E aí dizem que o padre amaldiçoou a cidade inteira e ele disse que só a igreja ia sobreviver. E Achei bizarramente, só a uma igreja. reação exagerada da parte do padre. Ele podia só ter expulsado a família da igreja. É de bom tom? Não é de bom tom. Não é de bom tom. Mas Achei assim também, deselegante. né? Querendo ou não, o padre responde pra alguém, né? O padre tem chefe. Eu acho que você não pode só quicar a família mais poderosa da cidade Ele sem perder amaldiçoou a sua cidade paróquia. inteira. Mas é que assim, ele amaldiçoou a cidade e ok. Tipo, vão falar o quê pra ele? Ele não desrespeitou ninguém, ele amaldiçoou a cidade toda. Você se sentiu afetado, o problema você foi com todo mundo. Não foi tipo, saia você, ele não humilhou ninguém. Hum, Enfim, não sei. O que vocês pode acham? Nos ser. contam. E tem outra lenda que consiste na história de um vaqueiro que passou por lá no dia de finados e ele achou uma menina perdida e com fome. E ele levou essa menina pra casa dele e tratou essa menina como filha. A menina tava perdida, parecia ser órfã, tava com fome, tava maltrapilha. Hum, Ok. Depois disso, ele saiu pra tolher o gado, né? Pra, tipo, juntar o gado. E falou pra menina: olha, eu vou, mas eu volto a tempo pra ceia de Natal. Que seria, tipo, no dia seguinte. hum. Ele foi, fez isso, cuidou do gado, ficou meio que o dia fora por conta do tamanho da terra e tal, né? Quando ele voltou, ele encontrou a casa em ruínas e ele foi informado que o lugar estava abandonado há décadas. E que antes disso, naquela casa morava uma mulher sozinha que ficava sentada na cadeira esperando o pai dela voltar. Gente. Que creepy. É, E ele lá fazendo de tudo, cozinhando, limpando pra essa menina. pois é. E é isso, gente. São essas 5 Espera cidades que eu caí da abandonadas do cadeira. Brasil. Eita. É a assombração de Cocossi. Eu fui falar mal da menina que ela tava comendo e Aí. bebendo de graça lá na casa do velho, ó. Aí, tá vendo? Não fale mal dela. Eu achei que a mais assombrada, ainda mais trevosa é Igatu. Igatu não, Arapira, né? Igatu Isso. é a Machu Picchu do Brasil. Isso. Ah, Desculpa. É que tudo eu bem. esqueci de escrever a última, daí eu achava que era. Arapira. É, Arapira. É, Eu acho que é. Arapira no Paraná, essa é que eu quero visitar melhor.
É, eu também acho que ela é a pior mesmo. Hum. Gente, e aí, o que vocês acham? Vocês conhecem alguma cidade? Então, e a gente pode ir pra Arapira e trazer a excursão do Patramada, a caravana do Patramada. Sim. Isso. Daí, coitada da mulher. Daí ela vai falar que a gente quer assombração e ela vai deixar a cidade. Ela vai desistir, ela vai falar, Ela não. vai desistir, isso daqui não é vida pra mim, não. Não posso passar a eternidade aqui assombrando com esse povo aqui, não. É isso, eu adorei. Ai, obrigada. Bom, Eu gente, adorei. se você gostou, se você tem sugestões, se você tem ponderações, se você quer dar feliz ano novo, curte, se Isso. inscreve, compartilha. Se inscreva no canal. Se você gostou, a gente tem episódios exclusivos que não tem aqui no canal. A gente tem no podcast Patramada Criminal, que tá no Spotify, Deezer ou em qualquer lugar que você ache seus podcasts. E se você quiser, como a gente já falou, apoie na Aurelo, que daí você recebe, além de outros episódios, você recebe episódios exclusivos. Yeah. Yeah. E feliz Eu ano não sei o novo, que foi sejam isso. bons. Gente, que esse ano seja melhor com... É isso, que esse ano seja melhor. Menos dificuldades, mais alegria, mais serotonina. E é o desejo do Pátria Amada para a sua família. Tchau. Olá! Sejam bem-vindos ao Patramada Criminal. Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt, bem-vindes. Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom domingo, senhoras e senhores. É isso. Agora a gente tá mais calma, porque a gente logou há 1 hora atrás, achando que a gente ia gravar, mas as duas ficaram reclamando por 1 hora, o que foi ótimo. Foi uma sessão de terapia. A gente chegou aqui, a gente reclamou por 1 hora seguida. E daí a gente respirou fundo e falou, vamos gravar? Agora a gente tá num humor muito melhor do que a gente tava 1 hora atrás. Nossa, eu tava muito... Eu não sabia por quê. Eu descobri que eu precisava reclamar. Era isso, eu precisava reclamar. Colocar pra fora a frustração da vida. Encontre uma amiga, encontre a sua Renata. Encontre uma amiga... A sua Natália. Aquela amiga que você fala, estou embucetada. Ao invés dela vir, ai, não fique... Olhe pelo lado positivo. Ela só fala, amiga, reclama. Reclama. Fala que eu te escuto. Ou sabe? fala, eu também. Nossa, que horror. Também. Vamos reclamar junto. Colocar tudo pra fora. Que daí você coloca toda a negatividade pra fora e dentro só fica positividade. Só fica Nossa, eu tô com a sensação de que eu gorfei alguma coisa ruim, sabe? Mas eu, sabe, tipo, que eu, sei lá, foi um gorfo da alma. A minha alma gorfou. Reclamar é muito bom, gente. Gente que fala, ai, não pode reclamar. Pode reclamar. Nossa, sim, foi um gorfo espiritual, Acha uma assim. amiga que aguenta o seu BO com você, sabe? Porque você não quer resolver o seu problema. Você sabe resolver seus problemas. Mas você precisa daquela pessoa que só fica emburrada junto com você, sabe? Que fala, puta, é uma mesmo, está certa. Vamos reclamar junto. E daí a gente reclamou, a gente deu muita risada, a gente fez piada. E foi ótimo. Nossa, a gente tinha que fundar uma igreja, que as pessoas vêm e elas só reclamam. A igreja reclamar. Elas sentam com a gente e fala. Domingo de manhã, ao invés de ter um pastor, são vários, todo mundo reclamando, sabe? E daí a gente deixa toda a negatividade lá na igreja, fecha a porta e vai viver a vida durante a semana. E nessa, os pastores, não vai ser que nem confissão da igreja católica, que o padre escuta fechado. Não, você vai estar olhando pra pessoa que você tá reclamando e a pessoa vai reclamar de volta pra você. Exato. Vai ser uma troca, porque o segredo está na troca da de reclamação. Olha a gente resolvendo todos os problemas do mundo, gente. Ai. Inclusive, do que vocês querem reclamar? Comenta aqui embaixo a sua reclamação de hoje. Comenta, gente. Sabe, desenterra sua mágoa. Comenta, deixa nos comentários, fala, tô aqui pra reclamar. De qualquer pessoa, reclama de quem você quiser. Reclama, se você reclama. pode citar o nome se quiser, mas a gente recomenda que não. Que senão você vai tomar um processo e a gente não vai te ajudar, porque a gente não tem dinheiro de advogada, amada. Nem pros nossos próprios. Mas assim, se você sentir que precisa, coloca de um jeito críptico aqui embaixo, assim. Põe um codinome. Mas reclama mesmo. Xinga. Fala tudo que você tem pra falar, você vai sentir essa sensação de pós-gorfo espiritual que eu estou sentindo agora, que recomendo, inclusive. Exato. Gente, hoje ainda é o mês do Halloween, o melhor mês do ano, né? Eu tava com vários outros casos de true crime, mas eu queria fazer um caso, assim, de
Dia das Bruxas, uma trevosidade. Então, hoje, Renata Schmidt, eu vou te contar sobre uma lenda que eu acho que você já ouviu falar. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, mas a gente vai falar sobre as crianças dos olhos negros. Nossa, tem um canal. Gente, eu sempre recomendo. Eu recomendo que, saindo daqui, não agora, por favor, mas vocês vão atrás, se vocês falarem inglês. É o canal do Mortis Media, é o nome. Hum, São só histórias reais, entre aspas, de outras pessoas. E eles têm especiais, tipo, compilados de 3 horas, só de crianças de olhos negros. Tipo, de perfeito, histórias de pessoas que viram essas crianças. perfeito. Para você que tem paralisia do sono, você pode dormir ouvindo isso, sua noite vai ser assim, ó, extremamente empolgante. Meu Deus. Teve uma época que eu tinha muito. Eu tenho bastante, assim, tipo, eu tô tendo com mais frequência agora, mas é ansiedade, né? Enfim. As crianças dos olhos negros, ou The Black Eyed Kids, inclusive tem 2 episódios que eu quero recomendar. Um é o do Morbid Podcast e outro é do Last Podcast on the Left. Esses são podcasts que eu acompanho, então também já ouvi lá, mas acho que todo canal de True Crime, todo podcast já fez um episódio sobre as crianças dos olhos negros, E porque agora elas a são gente também vai ter. freaky as fuck, meu bem. Elas são muito, muito estranhas, muito creepy. Eu já tenho uma certa, né, eu fico desconfiada de criança que eu não conheço perto de mim, porque eu nunca sei se é uma criança ou um demônio. Então, você nunca sabe. E nessas histórias que eu vou te contar, você também não sabe. Vou te contar agora por que eu desconfio de criança. Elas são uma lenda urbana, né? Tá. Mas a gente não pode ignorar, simplesmente ignorar centenas e centenas de relatos de encontros que pessoas completamente normais tiveram com essas criaturinhas, né? Principalmente no Criaturinhas. mês do Halloween. A gente não sabe o que elas são. Por isso, mas elas se apresentam em forma de criança, mas a gente não sabe o que elas são, se elas são vampiros, se elas são demônios, se elas são espíritos. Tem gente que fala que elas são espíritos de crianças que já morreram e que andam por aí vagando pela terra. Tem gente que acha que elas são alienígenas. O fato é que, segundo a lenda, pelo menos, as crianças dos olhos negros, elas são bem pálidas. Ela tem os olhos completamente negros, você não consegue ver distinção entre íris, pupila, nada, é tudo preto. E elas se apresentam, elas normalmente têm entre 6 e 16 anos, Ah, então tem aparentam ter. adolescentes também, não Sim, sabia. tem adolescentes dos olhos negros. E elas se apresentam sempre de forma não ameaçadora. Elas nunca chegam, tipo, dandan, com olho negro. Sabe? Elas nunca O chegam, boneco tipo. assassino, né? Tipo, ah! Não, elas chegam sempre de uma forma, assim, bem dócil. E elas começam a falar com você. E aparentemente, todos os relatos que eu li, pelo menos o que foram bastante suficiente para não deixar eu dormir essa noite, você imediatamente você vê aquela criança bonitinha, fofinha, criança a gente gosta, criança é tipo um puppy, né, você gosta, é bonitinho, Elas são fofas. são fofas, né. E daí tem aquela carinha de inocente e tal. E só que todos os relatos que eu li foi tipo, imediatamente quando essa criança chegou perto de mim, eu me senti desconfortável. Eu me senti arrepiou meu corpo todo, eu entrei em pânico, eu fiquei com uma sensação esmagadora de pânico, de medo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, sabe. Então e daí, o que acontece? Elas sempre se apresentam como alguém que precisa da sua ajuda, como crianças que estão em estresse, no momento de estresse, no momento de dificuldade, precisando da sua ajuda. E elas sempre pedem para entrar na sua casa ou no seu carro. Só que elas não podem entrar sem a sua permissão. Que nem os vampiros. Por isso que tem gente que fala que elas são vampiros, porque elas não podem entrar sem sua permissão. E daí, se você nega, elas ficam bravas. E é aí que elas começam a se mostrar como elas realmente são, quem elas realmente são. Elas ficam infernadas. Porém, é muito, muito, muito importante que se você encontrar uma criança dos olhos negros,
você não abra a porta da sua casa, ou do seu carro, ou de onde você estiver. Porque Não se deixa elas você entrarem. não deixa elas entrarem, porque se elas entrarem, você tá ferrado. Tipo, os relatos de pessoas que deixam elas entrar dentro de casa é que, tipo, depois disso eu perdi meu emprego, minha saúde mental deteriorou, meu marido morreu, não sei quem, sabe? Tipo, minha mãe sofreu um ataque cardíaco na escada. Umas, assim, umas histórias bizarras. Várias coisas na sua vida começam a dar errado se você deixar essas crianças entrarem na sua casa. Então, na dúvida, nunca abra a porta para uma criança, principalmente se ela estiver pedindo ajuda. Se você ficar desconfortável, chuta a criança. Ai, pelo amor de Deus. Todas boas dicas que eu tô dando pra vocês. Gente, não chutem crianças, pelo amor de Gente, a gente tá Deus. brincando, tá? É óbvio que você, principalmente num país que nem o Brasil e que tem tantas crianças com necessidades, você tem que ajudar as crianças. Mas a dica é sempre olhe os olhos dessas crianças. Porque tem essa coisa também, elas falam com você, elas estão meio sempre assim, sabe? Tipo, Olhando pra e baixo. daí, quando elas ficam mais nervosas, elas fazem o contato visual e é aí que você vê o olho delas. Então, e elas aparecem muito à noite, sabe? Em que você não consegue ver os olhos delas direito. Então, elas sempre cheque os olhos das pessoas antes de você ajudar. É E uma boa dica. se não tiver íris e pupila e não tiver nada, se for completamente preto, sai correndo, Porra! chuta. Olha eu querendo chutar as pessoas, gente. Gente, se vocês chutarem alguma criança, por conta e risco de vocês, tá? A gente deixou claro Gente, que a era gente uma tá piada. brincando. Não vai chutar uma criança e falar que foi porque a gente mandou. Com certeza vai vir algum troll da internet que não sabe interpretar texto e falar: ai meu Deus, elas não têm empatia, elas não têm empatia com as crianças do Brasil. Tipo, ai, ó, se liga, piada, interpretação de texto, por Eu já tô favor. prevendo o comentário. Ai, acabei de ver que elas mandaram chutar criança, saindo daqui agora. Se você for vou dessas anunciar pessoas. que eu não vou seguir, vou anunciar que eu não vou seguir, não estarei ouvindo. Se você for essa pessoa, pode só sair sem anunciar, a gente aceita. Tá tudo bem. Você é pior que as crianças do olho preto, tá? Você é pior. Deixaria elas entrar nesse podcast antes de deixar você entrar. Militamos já contra os haters. Mas então, o primeiro relato que a gente tem de um encontro com as crianças dos olhos negros vem de um jornalista texano chamado Brian Bethel. Ele trabalhava no Abilene News, Texas. E em janeiro de 98, ele postou um texto num fórum da internet. Nesse fórum que viralizou, esse post no fórum que viralizou, tá datado o post dele tá datado de 98, mas ele aparentemente já tinha escrito essa história em alguns outros lugares, porque ela aconteceu em 95. Então, o texto mesmo, a primeira vez que ele postou, que ele divulgou o texto, é em 96. Só dando contexto, porque algumas fontes vão falar coisas diferentes e é por isso que elas falam coisas diferentes. No post, que é datado de 98, né, ele diz que tá aqui na descrição, tá, gente? Todas as minhas fontes estão na descrição do vídeo. No post, ele diz que uma noite ele foi pagar a conta do provedor de internet. Gente, ó, 98. Lembrei da internet de escada, bateu até nostalgia. Exato, ele foi pagar a conta. Ele não podia usar a internet para pagar a conta. Ele foi pagar a conta do provedor de internet. Do provedor de internet, porque o provedor de internet tinha um escritório no shopping. Tá. E daí eles tinham um Dropbox que você podia só deixar a sua conta com um cheque. Você colocava no Dropbox, no dia seguinte alguém do escritório pegava e dava baixa no sistema. Uma coisa muito tecnológica. Mas muito bem, ele sai de casa lá pelas 9h30 da noite e ele dirige por uns 15 minutos até ele estacionar na frente de um cinema. E ele estacionou na frente de um cinema porque o letreiro iluminado do cinema estava dando luz o suficiente para ele sentar no carro dele e escrever o cheque. Por que ele não escreveu esse cheque em casa? Eu não sei, porque ele não tem medo de ser assaltado, né? Mas a gente que é paulistano, a gente não pode fazer esses luxos, sabe? De ficar no carro escrevendo um cheque. Pessoas que deixam coisas pra última hora. Ele é um desses.
um desses. Ele esperou chegar no escritório pra escrever no carro e ele teve que usar a luz do letreiro do cinema, mas beleza. Sentado no carro dele escrevendo tal cheque, ele ouve alguém batendo na porta, na janela, né, no vidro da janela do motorista. E ele abre a janela e ele vê 2 meninos que aparentam ter 10 e 14 anos. O garoto número 1, ele era um pouco mais alto, ele era quem falava. Ele estava usando um moletom com capuz e jeans. Ele tinha um cabelo castanho encaracolado, uma pele muito pálida e ele exibia uma certa confiança. O garoto número 2, ele era ginger, ele tinha a pele bem pálida, a pele bem alta. Ele tinha pele bem pálida, com sardas e cabelo ruivo. Ele estava vestido de forma similar e ele não falava nada. E ele estava um pouco nervoso, ele parecia estar nervoso, ele ficava olhando para os lados, sabe? Eles não pareciam ser da mesma família. No início, o Brian achou que eles iam pedir dinheiro, né? Tipo, moleque pedindo dinheiro. Ele ficou um pouco irritado, mas beleza, ele abriu a janela. Ele falou que quando ele abriu a janela, ele sentiu o ar mudar. Ele falou que ele já passou. Ele falou que ele já passou por algumas situações em que ele consegue sentir o ar ao redor dele literalmente mudar, sabe? Tipo, tudo fica diferente ao redor dele. Ele entrou em pânico. Ele disse que ele ficou confuso, mas que ele sentiu uma sensação esmagadora, opressiva de medo. O menino mais velho, que era quem falava, falou: "Oi, senhor, nós estamos com um problema. Eu e meu amigo queremos ver um filme, mas a gente esqueceu nosso dinheiro e a gente precisa ir para casa buscar. Você pode nos ajudar?" E o Brian, tipo, ele achou muito estranho, porque ele falou que, como jornalista, ele já falou com muita criança, muita gente diferente, muita criança diferente. E normalmente as crianças têm um pouco de receio, têm um pouco de medo, porque elas acham que elas estão incomodando, falando com o adulto, então elas nunca são muito confiantes. E elas sempre, tipo, é sempre uma coisa assim: posso ver sua câmera? Tipo, posso ver seu telefone? Posso ver isso? Sabe? E essa criança, não, ele tava tipo: "Oi, senhor." Tipo, ele tava muito confiante, sabe? Ele tava muito seguro de falar com um homem completamente estranho. E o Brian ficou chocado, ele falou. E daí o menino sorriu. E o Brian descreve o sorriso dele como ele tentando dizer: "Eu sei de uma coisa que você não vai gostar." Mas a única maneira de você descobrir é fazer o que eu tô te falando. Sabe? Tipo, foi assim que ele interpretou o sorriso do menino, sabe? Como um menino É um sorriso sabendo. de predador mesmo, né? É, um sorriso ameaçador, sabe? Tipo. Um sorriso que o Jack Nicholson daria. Exato. O segundo menino, então, vendo que o Brian não imediatamente aceitou ajudar essas crianças, o segundo menino olhou para os lados, olhou para o primeiro menino e ficou tipo, sabe, tipo, como assim esse cara não vai ajudar a gente? Como se ele tivesse tipo nervoso, Impaciente. sabe, impaciente. E daí o menino mais velho fala de novo: "Por favor, senhor, a gente só quer ir para casa. Nós somos apenas 2 garotinhos." Que garotinho fala que é apenas um garotinho, né? Eles não falam que nem criança. Nenhuma criança fala isso. Nós somos apenas 2 garotinhos. E o Brian diz que ele ficou tão assustado que tudo que ele conseguia falar era tipo: que filme que vocês vão ver?" E daí o menino falou: "Mortal Kombat." E o Brian olhou pro letreiro do cinema e ele viu que tava anunciando Mortal Kombat, mas o filme tinha começado 1 hora atrás. Então, era Ou uma seja, mentira. os meninos querem que ele leve até a casa, que o Brian dirija eles até a casa deles pra pegar o dinheiro pra dirigir de volta. Quando eles chegarem no cinema, vai ter passado 1 hora e meia que o filme começou. Vai tá acabando o filme. Eles vão pegar o quê? Os créditos só do filme. Então não tem
não tem sentido, sabe? E ele ficou olhando pro letreiro, e o segundo menino, o menino mais novo que não falava, ele viu que o Brian tava olhando pro letreiro e tentando fazer sentido, sabe? Tentando entender o que o menino tava falando, e ele ficou mais impaciente ainda. Tipo, ele viu que o Brian não era trouxa, sabe? Que ele tava, tipo, deduzindo as coisas, e ele ficou mais impaciente ainda. E daí o mais velho, que era quem falou assim: por favor, senhor, deixa a gente entrar. A gente não pode entrar até você deixar. Se a gente entrar, a gente não vai mais te incomodar. E quando o Brian percebeu, a mão dele estava na maçaneta do carro, quase abrindo a porta, como se ele tivesse, tipo, como se a mão dele tivesse completamente separada do corpo. E daí ele puxou a mão dele, ficou, sabe, tipo, ficou nervoso, e foi aí que o Brian fez contato visual com o moleque, e ele viu o que ele descreve da seguinte forma, abre aspas: olhos negros feito carvão, nenhuma pupila, nenhuma íris, apenas 2 órbitas refletindo a luz branca e vermelha do letreiro. O menino, então, se ligou que o Brian tinha visto quem eles eram de verdade e falou: vamos, senhor, por favor, deixa a gente entrar, nós não estamos armados. O que é exatamente o que uma pessoa armada falaria, Exatamente. Mas tudo bem. Nossa, nessa altura do campeonato eu tinha dado $20 pro menino e falado: vai no cinema. Eu ia fazer igual no Always Sunny em Filadélfia, jogava sal no moleque. Sal! Sai! Olha o que você tá fazendo, eu fazer com você. Você acha que essa experiência foi divertida pra mim? Taca sal na Snail. Tacar sal nas crianças de olho preto. O menino, então, o mais velho, ele viu que o Brian, com medo, colocou a mão na marcha, né? E para sair com o carro. E daí ele falou: deixa a gente entrar. A gente não pode entrar se você não deixar. Deixa a gente entrar. E daí o Brian falou que ele arrancou o carro e saiu dirigindo feito um louco, como ele dirigiu o mais rápido que ele pôde. Ele nunca tinha dirigido tão rápido. Ele falou que foi muita sorte que ele não atropelou ninguém. Porque se alguém tivesse no caminho dele, ele tinha atropelado. Tanto, tipo, ele só saiu. E quando ele arrancou com o carro, ele olhou no retrovisor e ele já viu que os moleques tinham desaparecido. Não tinha ninguém na calçada do cinema. E é essa a história do Brian. E daí, foi essa história que começou toda a lenda. Porque daí todos os relatos de todo mundo que supostamente tinha tido um encontro com uma dessas crianças, começaram a aparecer na internet. E hoje são centenas e centenas e centenas. Uma usuária do Reddit chamada Dani Marie 1023 também tem um relato. E ela fala: eu acredito que seja ela, porque o nome é Dani Marie. Pode ser que seja um homem também, mas eu vou chamar ela de ela. Nomes do Reddit são a gente uma nunca realidade sabe. à parte. São não binários. Sim. Meses atrás, eu estava sentada no meu carro, ouvindo minha música favorita da Stevie Nicks. E fumando um cigarro. Eu estava no meu mundinho quando eu vi 2 crianças que pareciam ter saído do nada se aproximar do meu carro. Eu achei estranho, porque já era tarde da noite. Eu então percebi que elas estavam se aproximando da janela da porta do motorista. Estranho, mas ok. Eu escolhi sair do carro ao invés de só abrir a janela para não ser rude. E para ser sincera, eu queria estar o mais próximo possível da porta da frente da minha casa, caso alguma coisa estranha acontecesse. E, meu bem, algo muito estranho de fato aconteceu. Uma das crianças, uma menina de uns 6 anos de idade, perguntou por que eu estava saindo do meu carro. E eu respondi: porque eu tô indo para casa descansar. Vocês estão bem? E as crianças responderam: não, nós estamos com medo. E a outra criança, né, um menino, perguntou: a gente pode sentar no seu carro até os nossos pais chegarem? E eu pensei: até seus pais chegarem?
Eu então perguntei onde eles moravam e eles responderam que moravam na rua. Tipo, numa casa na rua. Sim, sim. Na mesma rua que ela. Eu então disse que eles deveriam ir para casa porque já estava ficando tarde. Nessa hora, as duas crianças olharam para mim e eu notei seus olhos. Olhos como eu nunca tinha visto antes. Muito, muito escuros. Olhos que eram estranhamente escuros e frios. Tão frios. Eu imediatamente me senti desconfortável. Minha ansiedade aumentou. Eu sabia que eu precisava sair de perto dessas crianças o mais rápido possível. Eu disse para eles que eu ia entrar e a menina perguntou: podemos entrar? Foi aí que essas crianças, antes educadas, começaram a se apresentar cada vez mais nervosas e irritadas. Eu disse novamente para eles irem para casa e falei que eu podia ligar para a polícia por eles. Eu disse tchau e comecei a andar até a minha porta. Eles me seguiram. Mas eu precisei ser mais assertiva. Essas crianças de fato não iriam entrar na minha casa. Tá certo, não vai passar ninguém. Eles então começaram a cochichar alguma coisa que eu não entendi, mas que não parecia bom. Eu entrei em casa e tranquei a porta. Eles então começaram a bater. Que inconvenientes essas crianças. Pois é. Eu não abri a porta, nem iria. Eu liguei pro meu namorado e expliquei tudo. Ele disse que eu tava ficando louca, mas concordou em vir me fazer companhia. As crianças obviamente desistiram e voltaram pro buraco maligno de onde elas tinham saído. Elas voltaram pro mato. Volta pro mato. Eu nunca mais vi essas crianças de novo. Imagina, 2 crianças de 6 anos, no meio da noite. A gente pode entrar na sua casa e daí você fala não, elas te seguem, você tranca a porta e elas ficam batendo na sua porta até você abrir. Um outro usuário do Reddit, ou usuária, chamada Chapman Lexi. Lexi é um nome de mulher, então se for Lexi Chapman, é uma mulher. Chapman Lexi 217 relata o seguinte. No verão de 2016, eu estava sozinha em casa porque meus pais estavam trabalhando e meus irmãos estavam na casa do pai deles. Eu estava assistindo TV e eu vi alguém batendo na porta. Eu fui atender e vi uma menininha usando óculos escuros. Que pode ser muito cool ou muito creepy, dependendo de como... Criança cool. Vibes. Com um Ray-Ban de 300 conto. Exato. E coturnos. A criancinha de Ray-Ban e coturnos. A criança de 6 anos de coturno, Ray-Ban e cigarro na mão. Um cigarro. Um palheiro. Ou um vape. Um vape, é boa. Eu tava assistindo TV e eu vi alguém batendo na porta. Eu fui atender e vi uma menininha usando óculos escuros. Eu instantaneamente senti desconforto, como se algo de muito ruim fosse acontecer. E eu perguntei: quem é você? Ela respondeu: eu quero entrar. Não. Por quê? Eu preciso entrar. Eu não me sinto confortável em deixar você entrar porque os meus pais não estão em casa. Peça pro vizinho. Perfeita resposta, sempre faça isso. Ela então tirou os óculos e revelou seus olhos negros. Eu preciso entrar. Eu comecei a abrir a porta. De novo, é como se a sua mão vai abrindo, sabe? Sem que o seu corpo esteja comandando a mão. É tipo como se elas te hipnotizassem, sabe? Eu comecei a abrir a porta, mas imediatamente me alertei e fechei de novo. Eu então saí pela casa verificando que todas as portas e janelas estavam fechadas. Eu fiquei com tanto medo que nem pude dormir naquela noite. Essa é a primeira vez que eu conto pra alguém o que aconteceu. E aí, gente? O que vocês acham? Nossa. Demônios, vampiros, doença mental, esquizofrenia, tricksters. Eu acho que independente do que seja, tipo, eu não acho que sejam crianças, tá? Porque eu acho que essa linguagem é muito diferente. Eu acho que a gente pode eliminar fantasmas de crianças. Pra mim, alguma coisa aí bizarra, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção é pra gente nunca
duvidar do nosso instinto por conta de uma convenção social de que você tem que ser educado. Porque, e eu não falo isso só para situações tipo crianças de olhos negros, eu falo isso para tudo. Às vezes, principalmente se você tá no Brasil, que é muito mais sofisticado em termos de golpe, a gente costuma fazer piada aqui de que o Brasil tá 10 anos na frente da Irlanda. Tipo, o golpe do celular chegou agora na Irlanda, sabe? Da mensagem de texto. Somos do seu banco. Não, nem do Pix, não tá nem no Pix ainda, tá na mensagem. Aqui é seu banco. Então, assim, no Brasil é pior, mas eu falo que às vezes você se sente desconfortável e não sabe por quê, mas você ignora o desconforto em prol da convenção social de educação. Uma criança, como que você não vai ajudar uma criança, sabe? Se o seu instinto tá gritando pra você, é porque o seu lado animal que quer te manter seguro percebeu alguma coisa que o seu lado racional ainda não percebeu. Então, sempre que qualquer situação te gerar esse pavor e esse desconforto, se afaste da situação o mais rápido possível. Se afasta primeiro e reflete depois. É muito melhor você ser grosso do que você ser morto. Então, eu acho essa é a frase. É muito melhor ser grosso do que ser morto. Porque, no pior das hipóteses, você vai correr pra sua casa e, se não for nada, você pode pedir desculpa por ser esquisito. Se você, sei lá, se for um conhecido, alguma coisa, sei lá, se tiver alguma situação que você possa se desculpar. E se você nem conhece a pessoa, se você não tem nem pra quem pedir desculpa por ser esquisito, aí você nem precisa se preocupar tanto por ter sido esquisito. Não, e tipo, eles relatam muito, tipo, de eu senti imediatamente uma, tipo, overwhelming fear, tipo, uma sensação esmagadora, uma sensação opressora de medo, sabe? É como se seu corpo inteiro te desse um recado. Gente, isso não é por acaso, a gente tem um sistema inteiro de ansiedade que salvou a nossa vida por milhares de anos e a gente tá aqui por causa da nossa ansiedade. A gente tá aqui porque a gente conseguiu evoluir, porque a gente tem medo, porque a gente tem ansiedade, porque a gente tem esse sistema de alerta que o seu corpo inteiro sente essa insegurança e te coloca, faz você buscar abrigo, faz você correr, faz você lutar, faz você planejar as coisas melhores. E você prevê situações de perigo com antecedência, em vez de só reagir a elas. Exatamente. Então a ansiedade, a gente fala muito mal da ansiedade, mas a ansiedade foi o que salvou a nossa vida e permitiu que a raça humana evoluísse. E ainda, a gente tem ainda que ouvir quando o nosso corpo fala com a gente, tipo, alguma coisa que não tá certa. Escute essa voz, aí. Eu acho que qualquer que seja a origem dessas crianças, eu acho que essa é a lição que fica. E daí depois, se for um demônio, se for um vampiro, se for um trickster, o que importa é que não é pra você, não é amizade pra você. Eu acho que não é companhia pra você, amiga, sai de perto. Mas a narrativa, esse lance de precisar entrar, tem muito a ver com a mitologia do vampiro, né? Eu fico curiosa. O que vocês acham? E tem gente que fala que são shapeshifters, né? Porque, tipo, eles se apresentam como crianças, mas eles não falam como crianças e tem muita gente que fala que eles são alienígenas porque eles meio que não sabem códigos sociais, tipo, parece que eles têm uma desconexão, eles não conseguem entender os nossos códigos sociais, os códigos sociais da raça humana ou os nossos hábitos. Tem uma história de um menino que ele pede uma maçã, ou ele tá comendo uma maçã, agora eu não lembro, eu vi no last podcast, faz muito tempo que esse episódio foi liberado, então faz anos que eu ouvi, mas isso marcou muito, que ele fala assim, tipo, o menino tava comendo uma maçã e daí ele pede, você pode me dar um pouco de ketchup pra eu passar na minha maçã? E tipo, além de tudo, você é um monstro com apetites esquisitos. Pois é, essa criança tá grávida, não é possível. Que desejo é esse, né? Então, assim, mas é umas coisas, tipo, eles tentam emular o ser humano, uma criança humana, mas eles não conseguem porque eles não conhecem uma criança humana. Então é por isso que eles não conseguem falar como porque uma eles criança. Nunca foram crianças. Eles nunca foram crianças humanas. Entendeu? Então, não sei, gente, o que você acha? Você já teve experiências assim? Você já teve experiências com vampiros, demônios, crianças dos olhos negros, tricksters, shapeshifters? Fala pra gente nos comentários e reclama, minha gente. Reclama dessas crianças que não te deixa dormir, fica batendo na sua porta querendo entrar.
E não deixa as crianças entrar, não esqueçam, não deixa Não, entrar. e se alguma te pedir ketchup pra maçã, não aceita. Seja grosso, Não não dá, seja morto. grosso. Exato. E Radebra. Sloan. Tchau. Oi. Olá! Sejam Bem-vindes. bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Não importa quem você é, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do Patramada Criminal. Um podcast semanal. A gente precisa parar com isso. A gente precisa parar. O que você considera uma boa abertura? Coloca pra gente nos comentários. Como A você gente abriria? ainda não sabe o que é A uma gente não boa sabe, a gente tá abertura. aprendendo. Faz E 1 ano que a assim, gente tem esse canal é, e a gente aprendeu nada. se você for dar uma dica, uma crítica construtiva, uma dica construtiva, coloca aqui embaixo, senão vai fazer outra coisa. É Isso. isso que eu tenho a dizer. Vai carpir um lote. Vai carpir um lote. A gente tá traumatizado de A gente gente mandando a tá gente. a gente tá tentando o nosso melhor, a gente não é paga, então a gente tá tentando o nosso melhor com o que a gente tem. Mas hoje, Renata, Hum, dona Schmidt, dona hum. Renata Salazar, Dona História Schmidt. Me hoje eu diga. vou te contar uma história sobre um negócio que as 2 gostam. Aliás, 2 coisas que as 2 gostam. O quê? Uma é fazer caminhada em mato trilheiro, fazer Mato trilhas, Trilheiro! mato trilheiro. E 2 é coisas, talvez sobrenaturais ou serial killers. Coisas que dão medo. Coisas que dão medo, coisas assim que, não tem explicação, coisas que a gente acha que é assustador, coisas que a gente acha que é, Uh. tipo, haunted, mal-assombrado. Me conte tudo, quero saber tudo. Isso. E daí tem gente que vai falar: "Natália, você não é ateia? Como que você pode acreditar em assombração?". Gente, eu não acredito em assombração, mas assim como quando você vê um filme de terror, você sabe que não é real, mas você se assusta e você adora ver, é assim que eu me sinto com essas histórias. Eu não consigo, resistir uma história de uma assombração, de uma coisa ruim, de uma energia ruim, de um demônio, de um vento, uma coisa assim. Eu adoro. Adoro. Qualquer e agora eu tô louca pra ir fazer trilha nesse mato trilheiro. Eu não sei, a minha visão de coisas sobrenaturais é um pouco diferente. Eu penso que, assim, se você voltasse no tempo, tipo, lá pra, sei lá, para os anos 1000, assim, e você mostrasse um celular pra essa galera, eles iam achar que é um fenômeno sobrenatural e que você estava se comunicando com seres de outro planeta. Sim. Então, eu parto do princípio da curiosidade, que pode ser uma coisa que daqui a 1000 anos, tipo, todo mundo vai dar risada da gente achando que era assombração, um fenômeno sobrenatural, e vai ser uma coisa que todo mundo vai saber o que é. Então, assim, Sim, eu, assim eu como hoje a gente acha que é absurdo olhar para o céu quando tá chovendo e falar que é o deus do trovão que tá fazendo chover. sim. Se bem que a Ou, gente não sabe, né, é, porque a ou a gente gente não pensa em, acredita. sei lá, sangria, não, você está doente, você está com gripe. Vamos fazer uma sangria para tirar os maus humores, porque o conceito de micróbios não existia na Idade Média, por exemplo. O conceito de micróbio é mega recente. Pra gente é umas coisas óbvias que pra galera não era. E é Não legal se a é. gente pensar que daqui a muito tempo, um monte de coisa que pra eles é óbvia, pra gente não vai ser. Tipo, Eu acho imagina. isso também, eu acho que não é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que eu acredito que as pessoas veem fantasma, que as pessoas veem assombração, e eu acredito que daqui a um tempo a gente vai saber o que é que as pessoas estão vendo. Eu não acho que elas estão mentindo, sabe, que isso é coisa da cabeça delas. Eu acho que a gente vai ter uma explicação, por enquanto a gente não tem, Sim. mas não deixa de ser super legal. Yes. Então, Eu conte adoro. a história. Conte a história. Calha a boca e conte a história. Ai, cada uma. Para de falar merda. Então, Cada uma. ó, a área do Triângulo de Bennington, ela não é muito exata. Porém, é porque, como diz o Ben do Last Podcast on the Left, qualquer área pode ser um triângulo. É Tipo, verdade. pode ter um triângulo em qualquer lugar. E é realmente isso. Ele não é muito exata, mas eles consideram o Triângulo de Bennington a região, a montanha Glastonbury Mountain, no Vermont, no estado do Vermont.
e as cidadezinhas em volta dessa montanha, no pé dessa montanha. Essas cidadezinhas são super pequenas. A maior é Bennington, que é uma cidade que hoje tem 15.000 habitantes, um pouco mais de 15.000 habitantes, e essa é a maior. Duas dessas cidadezinhas, Somerset e Glastonbury, elas chegaram a ter um período de um boom industrial do século XVIII e XIX, porque como é uma região com muita floresta, eles descobriram que eles podiam explorar madeira ali. Então começou a exploração de madeira e mineração e tudo mais. Então a cidade teve um boom industrial. Só que esse período de vacas gordas foi bem curto. Historicamente Uh. falando, foi uma piscada de olhos, assim. Eh, Eles tentaram depois investir no turismo, fazer tipo alguns resorts e cassinos na cidade, na Glastonbury, mas nada vingou. Nada vingou lá. Por algum motivo ou por ser, tipo, longe de tudo, não ter a gente não sabe? Então, Hum, é um lugar maravilhoso, é lindo, é lindo. Só que é uma floresta bem fechada, bem sombria, então o acesso é difícil. E eu acho que as pessoas meio que não, tipo, tem outros lugares melhores para ir passar as férias, sabe? tá, Essa é a realidade. ok. Mas mas também, se você pensar, tipo, é um lugar que tem uma fama ruim desde sempre. Tá, Para você ter uma ideia, os indígenas daquela região do Vermont, eles nunca se assentaram lá, porque eles falaram que aquela montanha era uma montanha amaldiçoada, que aquela região ali era uma região que tinha uma energia ruim e que eles não podiam morar ali. Então eles só subiam a montanha para ir enterrar o pessoal que morria, mas depois eles desciam rápido e não olhavam para trás. rapaz, Tipo, só pra então enterrar quem você não gosta muito ainda, né. aquela avó Ali que fica te enchendo o saco, aquela tia que pergunta dos namorados, você enterra ela lá. gente, então tem isso também, querendo ou não, tem alguns lugares que tem umas famas meio ruins que a galera não vai mesmo, né. Acaba no fim, É, de repente, atraindo esse turismo bizarro, mas só hoje em dia, né. pessoas como eu que estão louca pra fazer Pra essa esse ma trilha e filmar tudo. Eu tenho Assim, eu tenho a impressão de que se você for fazer essa trilha e tem muita gente que faz essa trilha todos os anos, tá, gente, mas, eu tenho a impressão de que se eu for sozinha fazer essa trilha vai ser tipo Bruxa de Blair. Ai Mas não, Natália, você não vai fazer essa trilha sozinha, ou eu ou a Sabrina vamos com você, se eu tiver disponibilidade, eu vou. eu e você, a gente tem que ir fazer um vlog para o canal. Mas então os indígenas da região e eu não sei porque eu acredito muito em indígena, em povos originários por uma questão, eles não têm as distrações que a gente tem. Nem Justo. naquela época, nem agora. E naquela época, então, que eles literalmente não tinham absolutamente nada de tecnologia, eles estavam vivendo com a terra. Eles estavam vivendo para a terra, em conexão com a terra. Então eu acho que eles têm sabe, esse feeling, tipo, Tá, de saber o que que é tipo, meio que entender a natureza. Eles têm um entendimento da natureza que a gente não tem, eu acho. tá, Então eu acredito que toda vez que o indígena fala alguma coisa, eu falo: "Acredito". É amaldiçoado? Não vou lá. Mas nesse justo. indígena eu quero ir. Mas enfim, Uhum. eh, várias coisas acontecem nessa montanha, tá. Teve aparentemente um louco tarado que se escondia nas florestas e ficava, tipo, mostrando, sabe, se exibindo para as mulher. O cadeirudo. O cadeirão sim. E tem relatos, de luzes no céu, tipo, eh, UFOs, que ninguém sabe o que que é. Não é UFO que chama, como que é o nome? É OVNI em português, em OVNI, inglês isso, é UFO, é. desculpa. OVNIs têm relatos de assombração e inclusive tem relatos de um bicho como se fosse um pé grande. Um monstro do Yeti! tipo pé grande. Dan, dan, dan. Porque há relatos de pegadas gigantes na lama
E, tipo, as pegadas são muito, tipo, uma longe da outra. Então, tipo, o bicho que fez essas pegadas tinha as pernas muito longas. Fora isso, tem, tipo, relato de cavalo que não queria ir subir a montanha, que ficava com medo, se comportando de forma bizarra, não obedecendo, sabe? Tipo, os comandos. Olha, nada é bom nessa montanha. A reputação dessa montanha é um lixo. Por isso que ninguém quer ir lá, ó. Tem o tarado, Então. tem o pé grande. Eu entendo, agora eu entendo porque que o turismo nunca decolou. Tem o ET, tem o tarado, tem o pé grande. Não, não, né? Não vá. Então, e as cidades, como eu falei, as cidades Somerset e Glastonbury, que foram as cidades que tiveram o boom industrial e que logo faliram, tentaram se manter como pontos turísticos e faliram nisso também, hoje elas são cidades fantasmas. E é, tipo, bizarro cidade fantasma, tipo, não tem nada. Em Glastonbury mora 9 pessoas. Em Somerset moram 6 pessoas. Que devem ser todos senhorzinhos que não É querem tipo uma sair, né? família. É. Tipo uma família que mora lá e que, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu nasci nesse maldito lugar. Eu não vim pra cá. Mas hoje, de todas essas loucuras que acontecem nessa montanha, na Glastonbury Mountain, eu quero falar do Long Trail, que é uma trilha que é parte da trilha do Appalachian Trail. E são 36 quilômetros, 2 horas de hiking, 2 dias, e é uma floresta relativamente fechada. É aquela floresta bem antiga, sabe? Com as árvores cobertas de moss, assim, de musgo. E é super fechado, super sombria, não é uma coisa. Tipo, é como se a luz do sol nem penetrasse na floresta, sabe? E nesse long trail, né, nessa trilha longa, 7 pessoas desapareceram entre 1945 e 1950. Sempre no outono, inverno. Tipo, final de outubro até final de dezembro. Todo Tá. ano entre 1945 e 1950. E pessoas que iam fazer a trilha, ou não? Só pessoas que. Algumas pessoas estavam fazendo a trilha. Então, a primeira pessoa que desapareceu foi o Mitty Rivers, que era um senhor de 75 anos, e ele era caçador, super experiente, conhecia aquela região como a palma da mão. Ele e 4 amigos foram caçar, o que eles já tinham feito diversas vezes. E chegou num determinado ponto, ele começou a andar rápido e ir na frente dos amigos. Sem motivo, só. Sem motivo. Mas o pessoal falou: ou ele tá voltando pro acampamento, vai fazer xixi, ou sei lá, sabe? Tipo, não é incomum também caçadores cada um pegar um seu caminho e procurar um animal sozinho. Eles não andam em bandos, né, quando É, vai caçar. tá. Então eles não pensaram muito nisso, mas, tipo, minutos depois, eles voltaram pro acampamento e o Midi não tava lá. E começaram as buscas, e eles chamaram a polícia, e eles foram atrás desse velho, e nada acontecia, nada. Eles não encontraram nem o Midi Rivers, nem o equipamento dele, nem um chapéuzinho, uma meia, nada. Nossa, gente, Ele que foi bizarro, né? engolido pela terra. Eles trouxeram voluntário, cachorro, polícia, escoteiro, tudo que você pode imaginar. Procuraram por dias, nada, nenhum vestígio. E ele Meu estava, Deus. tipo, indo em direção ao acampamento, um pouco à frente dos amigos, e do nada, quando os amigos chegaram no acampamento, tipo, minutos depois, ele não estava lá, ele A impressão desapareceu. que o maluco sumiu no chão mesmo, né? Tipo, que a É, terra engoliu. tem inclusive boatos, né, lendas nessa montanha de pedras que comem homens. Tipo, pedras que se abrem e comem homens. Mais um motivo pra lista de porque o turismo não decolou. A gente já tem o Yeti, os ETs.
O O tarado tarado cadeirudo. e as pedras que comem homens. Ok. Pois E tem é. gente que ainda quer ir lá fazer trilha. Natália, eu já tô meio já não tô mais tão topando, não. Mas então, porque o homem desapareceu, parece que a Terra se abriu, tipo, ele foi pro Upside Down. Mas, enfim, 1 ano depois veio o caso mais famoso, que é o da Paula Weldon. Em dezembro de 46, uma estudante da faculdade de Bennington, chamada Paula Weldon, falou pra amiga dela, pra roommate, sabe, que morava com ela, falou que ela ia fazer uma caminhada, um hiking ali próximo da trilha, do mato trilheiro. No dia, ela tava usando um casaco vermelho. E como era assim, é em dezembro, tá no meio do inverno. Então é fácil você avistar, porque as folhas estão assim, as árvores estão mais peladas, o tempo tá mais nublado, é fácil você avistar alguém Ah, com e um casaco vermelho vermelho. normalmente, né, é uma cor bem chamativa no meio do mato, né. Pois é. No caminho, ela parou para pedir instrução, pedir direções para o dono de uma banca de jornal, e ele deu as instruções e falou: "Ah, o mato trilheiro que você tá procurando, o Long Trail, é para lá". Ela foi em direção contrária e sumiu. Ela sumiu. Até o FBI, a polícia, todo mundo foi procurar essa menina, porque ela era uma menina, assim, de classe média, estudante, jovem, branca, bonita, todo mundo foi atrás dessa menina. Nossa, e ela foi na E direção ela contrária à da trilha desapareceu. que ela supostamente queria fazer. Sim, ela desapareceu completamente. Não, tipo, não teve rastro, sabe? Não acharam o casaco, não acharam uma bolsa, um documento, nada. Em dezembro de 1949, veio o caso que eu acho o caso mais bizarro da face da Terra. 3 anos depois que a Paula desapareceu. Um ex-soldado chamado James Telford pegou um ônibus em St. Albans com outros 14 passageiros. Tá. Quando o ônibus chegou no destino, perto de Bennington, ele não estava no ônibus. O cara sumiu de dentro do ônibus? Ninguém viu esse homem sair do ônibus. Nenhum dos 14 passageiros e nenhum motorista viu ele descer do ônibus. Gente, como é que pode? Os passageiros falaram que eles lembram dele no assento dele, dormindo no ônibus, e quando o ônibus chegou perto de Bennington, ele não estava mais lá. Só que ninguém viu ele descer do ônibus. E detalhe, as malas dele ainda estavam no bagageiro do ônibus, ele não levou nada dele. E tinha alguma coisa na vida desse cara? Tipo, ele estava fugindo de alguém? Nada, ele é só uma pessoa pegando busão, não tinha nada. Ele estava voltando para casa, pegando o busão. Não tinha nada de extraordinário na vida dele. Ele simplesmente desapareceu, ninguém sabe, Gente, ninguém mas de achou dentro do nada. ônibus, mas de que jeito? O maluco some de dentro do busão? É tipo, é um negócio fechado, sabe? Nada é possível ao que crer. Não, nada é impossível ao que crer. Eu Tudo parei. é possível ao que Ah, crer. que crer. Ok. Pegou a Pablo Vittar, nunca acreditem em vocês. Então, em 1950, um menino de 8 anos chamado Paul Jepson, ele estava com a mãe dele, e a mãe dele parou na casa da família, na fazenda ali da família, para ir alimentar os porcos. E ela falou: "Fica aí que eu só vou dar comida para os porcos, fica no carro que eu já volto". E ele também estava usando um casaco vermelho. Então devia ser muito fácil de avistar ele, porque isso também já era em dezembro, já era no inverno. Quando a mãe dele voltou, ele tinha desaparecido. E, tipo, foi minutos, não foi uma meia hora, foi minutos depois. Ela só foi, deu comida para os porcos e voltou. E ele Mas, tinha gente, desaparecido. E a mesma coisa, começaram buscas e buscas e mais buscas e porque todo mundo criança, atrás. né? Então,
todo mundo atrás desse menino e nunca acharam nada, nenhum fio de cabelo, nada, nenhum vestígio. 3 semanas depois, uma mulher chamada Frida Langer e o marido e e outras pessoas da família dela foram acampar próximo do Long Trail para fazer trilha. E quando eles estavam fazendo a trilha no Long Trail, ela e o primo dela, o Herb, saíram meio que por uma trilha lateral, meio que se, assim, dispersaram da família. E ela caiu num riachinho, ela pisou numa água e Hum. molhou a bota. E fazer hiking com a bota molhada é, tipo, absolutamente não, porque você vai chegar com o pé cheio de bolha e podre de fedor. Então, ela falou: Meu, eu vou ali no acampamento só trocar minha bota, porque eu não vou fazer hiking com a bota Certa molhada. ela, porque é a receita da frieira. É. E daí ela falou: Eu vou ali trocar minha bota e espera aí que eu já volto. E deu tipo meia hora, 40 minutos, nada da tal da Frida. E daí o primo dela falou: Ai, que. Meu, ela fez alguma coisa, chegou no Se acampamento, fez perdeu. Não. alguma coisa, se perdeu, sei lá. Quando ele voltou pro acampamento, ela nunca tinha chegado no acampamento. Nunca ninguém mais tinha visto ela. Ela desapareceu da face da terra. Nem ela, nem o equipamento dela foram encontrados. Vários voluntários, cachorro, polícia, todo mundo foi atrás dela. Ela desapareceu da face da terra. Até que, em maio de 1951, o corpo dela, ou partes do corpo dela, né? Porque já tinha passado o inverno, já estava quase no verão e animais já tinham chegado até o corpo dela, mas o corpo dela foi encontrado. O que é interessante é que a região onde o corpo dela foi encontrado tinha sido vasculhada e eles tinham passado pente fino naquela região inteira várias vezes durante as buscas e não tinha nada. Então o corpo dela meio que foi colocado lá depois das buscas, depois que as buscas acabaram. E foi o único corpo de todo esse povo que sumiu, foi só um corpo que apareceu, né? Só um corpo que apareceu. Outras 2 pessoas em 1950 sumiram, que é a Martha Jones, de 16 anos, e o Francis Christman. A Martha, eles meio que falaram: ah, isso daí ela fugiu com o namorado, sabe? Eles meio que Ah, sempre tentaram. tinha, principalmente antigamente. Esse povo que falava, vai, não vamos procurar porque ela apenas fugiu, ela vai voltar. Mas eles também procuraram em vários lugares nas cidades vizinhas e eles não encontraram. Então é assim. Eu acredito que seja um serial killer. Porém, todas essas pessoas têm idades completamente diferentes. Elas não existe elas são completamente aleatórias e não tem rastro, O cara do sabe? Tipo, ônibus. o cara do ônibus, gente. O cara Fico saiu de pensando, dentro do ônibus, ele sumiu, ele desapareceu de dentro do ônibus. O que que acontece? E tipo, sempre de outubro a dezembro. Nunca no verão, sempre no inverno, no final do outono e inverno. ser sempre a mesma época do ano até justificaria ser um serial killer. Porque normalmente, tipo, se é um pai de família casado, é o cara que vai caçar todo ano na mesma época do ano. E vaza e fica Uhum, no mato, aí faria sentido, tudo bem. O que eu fico pensando é, primeiro no cara que sumiu dentro do busão, e depois a uhum. mina que o corpo apareceu, porque são dois casos em que eles fogem um pouco do padrão de pessoas aleatórias sumindo sem deixar rastro na época do ano. Na Sim. mesma época do ano, né? Mas, tipo, gente, sem deixar rastro. Tipo, o equipamento deles não. Antes desses desaparecimentos, tem também a história de 2 caçadores que foram encontrados na montanha. Um deles foi encontrado como se o corpo dele tivesse sido colocado próximo de uma árvore e, tipo, colocado ali, porque não tinha nenhum sinal de que ele fosse arrastado ou nada. E o outro também, quando eles acharam o corpo desse outro caçador, a autópsia viu que ele não tinha morrido por causas naturais ou de bala de rifle, ele tinha sido esmagado.
Tipo, Nossa. a caixa torácica dele tinha entrado nos pulmões, assim, sabe, tipo, ele E ele foi estava colocado no meio de um mato ou acharam ele, tipo, esmagado? colocado, colocado sentado numa árvore, perto de uma árvore, no pé de uma árvore. Essa montanha é muito abandonada, essa é muito mal assombrada, essa Nossa, montanha. gente. E é Meu, isso, gente. Daí tem gente que acha que é uma outra dimensão, que é um portal para o mundo dos espíritos, que é porque era um cemitério indígena, não sei o quê. Tem gente que fala que é espírito maligno, não sei. Eu acho que é um serial killer, mas eu acho muito estranho não ter um modus operandi decente e as pessoas completamente aleatórias e não ter nenhum rastro. eu acho que porque tem algumas mortes, né, eu acho que eu acredito na sua teoria do serial killer, mas eu acho que ela não explica todas as mortes, porque pode ter um serial killer que ele pegue os equipamentos das pessoas como troféu, por exemplo, e guarde tudo na caminhonete dele que tá escondida num canto, e essas coisas É. estão, tipo, em algum depósito, em algum lugar. Mas é que tem alguns casos que fogem um pouco. O cara que sumiu no busão é que eu não me conformo. É, Porque uma porque. coisa é você pegar a pessoa no meio do mato, manter essa pessoa presa, sei lá onde você fica alguns dias, e depois se livrar do corpo, ou não se livrar do corpo e esconder o corpo em algum lugar. E outra coisa é você tirar a pessoa de dentro de um busão com Como? testemunhas. Ninguém, 14 passageiros, ninguém viu ele descer do ônibus. E é claro, gente, a gente sabe que quem conta um conto aumenta um Aumenta um ponto. ponto. É. Ou Nossa, vários, né? chocada. Esses boatos se alimentam uns dos outros. Você sabe que aquela região já tem uma energia ruim, já tem uma reputação ruim. Então, a cidade é fantasma, que, né, tipo, se é uma cidade que mora poucas pessoas, já tem aquele ar de assombrado, de mal assombrado, de Ah, não, e o abandonado. fato de ter poucas pessoas também vira um lugar que é interessante pra muita gente mal intencionada, né? Vide o tanto de crime que tem no Alasca. É, exatamente. Às vezes é uma coisa meio que retroalimenta a outra, né? Eu não acho difícil ter Uhum. alguém que fique no meio do mato e que conheça bem a área e que se aproveite disso pra matar gente, mas eu acho que nem todos os casos são consistentes com o mesmo modus operandi. Sim. Até E porque, assim, você daí, imagina a força de um homem pra esmagar o outro e depois carregar nas costas e colocar num lugar. Mesmo que você vai é. esmagar com uma pedra, imagina o tamanho da pedra que você tem que ter, o que que você tem que fazer Não, pra ele foi esmagar alguém. tipo, ele foi crushed, Então, imagina a sabe? força que você tem que ter, porque ou você tem uma força absurda, ou você tem uma retroescavadeira que alguém ia ver no meio do mato, né? Eu acho que É. nem todos os casos. E Eu acho que nem todo. Não é que um era autor só, não. eles acharam que era urso, né, só que o urso não esmaga você. Não, mesmo que ele esmaga, ele Tipo, come um pedaço seu também. O urso vai te comer, vai ter partes que vão ser ele vai te comidas. Sem... arranhar, ele não vai simplesmente te esmagar e sair Ele vai te andando, arranhar antes de te. te morder. É. É. Que o urso, ele vai te comer, basicamente, né? Gente, eu não sei. E a gente então, e daí cada boato vai ganhando vida por si só, porque já tem a reputação, já tem os outros boatos, já tem a tia de não sei quem que viu não sei o quê. Assim como cidade do interior no Brasil, né, tem sempre Ah, não, pessoas vai de ter quem fala que sítio, sumiu por sempre cima, tem. que foram os É. ETs. Vai ter quem fale que sumiu por baixo, que foram as pedras comedoras de gente. O Yeti. Hum, o Yeti. Eu acho que foi o Yeti, eu acho que foi o Pé Grande. Todas essas mortes. Um pé grande extremamente limpo e organizado que não deixa rastros. Menos a do busão. Como é que o pé grande vai roubar o cara de dentro do busão? É, o do busão eu acho que foram alienígenas. Ah, isso só pode ser o ZT. Ele foi abduzido. Não existe outra explicação. Não. Ah, então foi um de cada. Foi um serial killer, um ET, uma pedra que come gente. O É, tarado não fez nada além de espantar as pessoas. pois é. O O que tarado acaba tá sendo lá. uma utilidade pública, O você tarado tá não ir lá pra lá, né? sozinho, chorando. Tipo, eu não fiz nada, eu só queria mostrar meu pênis. Não fui eu que fiz isso. Eu acho injusto eu, como o tarado, fazer parte desta lenda urbana. Porque eu não matei ninguém, eu só ando por aí com meu sobretudo. E É, meu chapéu. me comparam com um Yeti, um serial Com uma pedra killer, comedora de uma gente, com um pedra. alien. Eu sou um tarado. Apenas um tarado. Apenas o cadeirudo. Ai. E Ai, você, o gente, que, que essa você acha que é, história. ouvinte? Conte para nós.
Conta aqui nos comentários qual que é a sua teoria e se você já ouviu alguma coisa sobre o Triângulo de Bennington. E se você é de uma cidade que tem essas lendas urbanas, manda pra gente. Inclusive, se você quiser mais casos como esse aqui no canal, manda pra gente no patramadapod@gmail os seus casos da sua cidade, casos que você viu, coisas que você ouviu, conta que a gente pode contar aqui no canal. E é isso. Yes. E Eu sejam espero que vocês bons. tenham gostado. Eu adorei. E, como diria o Bilu de Bennington, busquem conhecimentos. Busquem conhecimento. E tchau. Tchau. Esse é o Patramada Olá. Criminal. Seu Sejam canal. bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos. Esse canal Crimisal. Crimisal. True crime, Crimisal. mais comédia, mais comentários aleatórios, mais coquinha gelada. Você vê Mais aqui. coquinha. Toda semana, todo domingo tem episódio novo e segunda de manhã tem o nosso podcast normal no Spotify, Deezer e agregadores. Então vai lá, vai nas redes sociais, acha a gente, segue em todos os lugares, se inscreve no canal, dá like, enfim, você sabe o que você tem que fazer Yes. para curtir este conteúdo. Esse maravilhoso conteúdo, feito de maneira super profissional. Super profissional. Gente, somos profissionais? Não. Estamos tentando melhorar? Não. Mas vocês gostam? Às vezes. Então, entre, talvez você goste. Entre, sem. Fica à vontade. É com carinho. É feito com carinho. Sim. E carinho hoje sou eu. consensual. Carinho consensual. Para entender a referência, veja o episódio anterior. Exato. Até esqueci o que eu falo, lembrei. Ó, a gente tá nessa pegada de criar coisas diferentes, de trazer conteúdos diferentes pra vocês. Um exemplo, né, é o caso do Jared Leto, que saiu semana retrasada. Um caso fofoquinhas de famosos, mas que envolvem crimes. Ou possíveis crimes. Possíveis crimes. Possíveis o do Jared crimes. Leto ainda tá para acontecer. Foi uma previsão da Márcia Sensitiva. Só uma previsão. É uma previsão da Márcia Sensitiva, sim. Podem acontecer ou não, mas entra no ramo, vamos experimentar fofoquinhas de famosos com possíveis crimes e ver se os ouvintes curtem. Isso, Patramada Sensitivo. Patramada Sensitivo. Então, nessa linha, eu decidi também tentar uma coisa diferente e ver se vocês gostam. Então, o vídeo de hoje... Vamos para a liberdade criativa que temos nesse podcast censura agora. Não. Censura não! Agora temos liberdade criativa nesse podcast, gente. Chique. Chique. Artísticos. Isso. A gente tem liberdade criativa, bloqueio criativo, cansaço criativo. Tem tudo nesse canal agora. Carinho consensual também. Carinho criativo. Carinho consensual criativo. E nessa toada, eu decidi fazer um especial de quadros, pinturas mal assombrados. Chique, eu adoro. Também conhecido como pinturas que você não tem que comprar. E se você ganhar de presente, olha pra pessoa que te deu e pergunta: o que eu te fiz? Parça. Por quê? Igual as pinturas, os quadros da Phoebe. Isso. O primeiro que a gente vai trazer aqui é o The Hands Resist Him, do Bill Stoneham. Vocês vão ver o quadro aqui, em algum lugar da edição que eu ainda não fiz. Esse quadro, ele foi criado... É bem creepy. Ele é bem creepy. Ele foi feito, né, foi pintado em 1972. E como vocês podem ver, ele traz um menino e o que parece ser uma boneca em tamanho real parados na frente de algo que pode ser uma porta ou uma janela de vidro. E através da janela você consegue ver um par de mãos tentando alcançar o par. Tipo, os dois. Esse quadro foi exposto na galeria Feingarten, em Beverly Hills, e foi comprado pelo ator John Marley, que ele fez um papel no Poderoso Chefão. Sim. Tanto o Marley quanto o crítico do Los Angeles Times, que fez uma resenha crítica do quadro, morreram pouco tempo depois. Eu acho esse quadro maravilhoso, lindo, perfeito. Não há nada de errado com esse quadro. Belíssimo quadro, ele não é nada creepy. Não, ele é lindo e as pessoas, tanto a boneca da Xuxa,
que tá nesse quadro, quantas mãos, a expressão do menino, tudo lindo. Belo quadro. Palmas para o quadro. Palmas para o quadro. E o mais creepy foi que depois quando o Marley morreu, né, e tal, e esse quadro não foi encontrado nas coisas dele. Quando foi feito, né, o inventário que fala, né? O quadro desapareceu. Esse quadro foi reaparecer só em 2000. E ele viralizou porque esse quadro foi colocado no eBay por um perfil anônimo. Ai, meu Deus. E esse perfil anônimo alegou que comprou o quadro de um colecionador que o encontrou numa cervejaria abandonada. E esse vendedor anônimo comentou que ele estava vendendo o quadro porque um dia a filha de 4 anos dele entrou no quarto dele e comentou para ele, falando: pai, as crianças do quadro estão brigando e elas entram no meu quarto durante a noite. E esse é o Patramada Criminal. Bye! Até semana que vem. E no anúncio ele anexou algumas fotos. Eu vou colocar essas fotos aqui para você, Nath, a segunda foto do mesmo quadro que eu te mandei. Essas fotos foram tiradas com uma câmera ativada por movimento, que mostra supostamente a foto da boneca se mexendo discretamente nas imagens mais avermelhadas. E ele também explicou que ele tinha acabado de comprar o quadro, né? E que entre ele comprar o quadro e a filha dele começar a reclamar, passaram mais ou menos 10 dias. E que na primeira semana depois de comprar o quadro, a família começou a apresentar enjoos, a sensação de serem puxados por algo invisível e uma vontade inexplicável de gritar. Renata, por que você tá fazendo isso com a gente, Renata? Você tá amaldiçoando todo mundo aqui com essa coisa. Mas, gente, é como é o ser humano. Ainda assim, o quadro foi comprado por um comprador anônimo por $1.025. E a gente não sabe que fim levou esse quadro. A gente sabe que ele foi comprado, o cara mandou o quadro embora, deu graças a Deus. Que fim levou o comprador, né? Ai, não sabemos que fim levou, gente. Esse é o The Hands Resist Him, do Bill Stoneham. Ai, esse é o quadro. Gente, acho bizarro. Acho. Mas beleza. Eu tô com medo do menino, agora eu tô sozinha dentro de casa. O segundo quadro, gente, que é esse que vocês vão ver agora, chama The Crime Boy, do Giovanni Bragolin. Esse quadro começou um surto, tá? Vou explicar por quê. Esse quadro é parte de uma série de 60 pinturas de meninos e meninas chorando, retratadas por um pintor chamado Giovanni Bragolin, que na verdade é o pseudônimo do pintor Bruno Amadio. E essas pinturas foram amplamente reproduzidas na década de 50, principalmente no Reino Unido. Era meio que um clássico kit, assim, sabe? Tipo, a jarra de abacaxi que todo mundo tinha no Brasil. Essas coisas, tipo... tipo reprodução do Romero Brito. Sei. Tudo do Romero Brito, sim. Era meio que moda você ter uma réplica desse quadro na sua casa de classe média. Tipo quadro de avó, assim. Combinava com aquelas paredes, com aqueles papel de parede marrom. Chique. Marrom, sim. E por que o negócio começou a dar ruim? Tinham vários boatos sobre esses quadros, essa série toda, tá? De crianças chorando. Tinham vários boatos sobre essas pinturas serem assombradas, mas esses boatos ganharam força total nos anos 80, especificamente no dia 5 de setembro de 85, quando o jornal The Sun publicou uma entrevista com um bombeiro de Essex. E esse bombeiro disse que em todos os... Ele tava assim, bombeiro contando curiosidades, né? Bombeiro dando risada. E aí ele conta que uma curiosidade que ele sempre teve foi que em vários incêndios nos quais ele trabalhou, tipo, apagando fogo, ele achava casas completamente queimadas, mas esses quadros ficavam intactos. E ele falou que não foi uma casa, não foram duas, eram diversas casas em que ele entrava. Ele falava que o que ele achava muito curioso é que, mesmo sendo réplicas baratas, vários incêndios de casas completamente destruídas tinham os quadros intactos. E eram incêndios, assim, misteriosos, sabe? Não eram incêndios que tinham uma causa...
Nisso, começou uma histeria generalizada, porque um monte de gente começou a associar os quadros a incêndios, e 2 meses depois que essa entrevista foi veiculada, o The Sun organizou uma fogueira comunitária para queimar todos os quadros, os leitores começaram a mandar os quadros pro The Sun, e falar, pelo amor de Deus, tira isso da minha casa. O The Sun teve que fazer uma fogueira comunitária para queimar todos os quadros, para acabar. Igual na Universal. E isso gerou meio que um efeito bizarro, porque hoje esses quadros são super caros, que eles são muito difíceis de achar, porque eles foram queimados em massa por quem Olha, tinha. gente, isso foi uma estratégia de marketing do pintor. Do pintor, que queria que a obra dele parasse de ser usada como arte de dona de casa. Daí ele fez essa história. Não sei. Enfim. É esse. Fica o questionamento. questionamento. Esse é menos creepy, mas ele causou uma histeria em massa. As pessoas realmente não queriam mais os quadros nas casas delas. Claro que não. Terceiro quadro, The Angst Man, de um autor desconhecido. Não sabemos quem pintou. Eu gostei muito desse quadro. O dono do quadro, ele chama Sean Robinson. Ele mora aqui no norte da Irlanda. Ele fala que The Angst Man tá na família dele há pelo menos 3 gerações. E ele recebeu o quadro como herança da avó dele. A avó dele afirma que conheceu o artista que criou o quadro. E a avó dele conta que esse pintor misturou o próprio sangue dele à tinta a óleo vermelha e que logo depois de terminar o quadro ele cometeu suicídio. E aí o dono do quadro, né, ele conta o relato dele, ele conta a história do quadro para um site que chama Your True Tales. E ele ficou sabendo que, pela avó, né, que durante os 25 anos em que a avó teve a pintura no sótão, ela enxergava em várias ocasiões o vulto de um homem passeando pela casa. E que à noite ela escutava choros e barulhos estranhos vindo do local onde o quadro estava guardado. Beleza, a avó faleceu e passou o quadro para ele. Que a avó, pelo amor de Deus, deixa umas heranças melhor. Deixa umas correntinhas de ouro, umas coisas, uns álbuns da família. E isso deu início, depois que ele pegou o quadro, um monte de acontecimentos catastróficos começou a acontecer na casa do cara. Ele falou que ele começou a ouvir barulho, ele começou a ouvir choro, ele começou a ver vultos também, e alguns acidentes aparentemente inexplicáveis aconteceram com o filho e com o pai dele. E ele, inclusive, retrata algumas dessas coisas em vídeo, porque ele ficou tão desesperado, e ele falava que era o quadro, e falavam que ele tava louco. E aí ele começou a filmar o que ele fazia, que ele deixava o quadro e filmava, ele deixava uma câmera o tempo todo no quadro. A gente vai colocar um trecho desse vídeo pra vocês e eu vou te mandar, obviamente. Eu adoro essas coisas. Eu não acredito em nada, mas eu acredito. Eu sei que existe. Eu não acredito, mas existe. Tô tendo vários arrepios nesse vídeo. Eu não acredito, mas pelo sim, que pelo existe, não, né? Existe, né? Não, eu não acredito, mas eu sempre me cago de medo, eu não resisto ver esses vídeos. Eles colocaram uma música bem... pula pra... Você vai começar a ver, porque antes ele só conta as coisas do quadro, lá pelos 40 segundos de vídeo você vai ver que ele fica com a pintura no quadro. Ah, tá. Ai, meu Deus. Ai! Ficou mais vermelho o quadro. Sim, é bizarro, como se fosse o sangue do maluco. Ai, gente, você tem viu? Um vulto, sim. Ai, a alma tá entrando no quadro. E aí, tinha gente que começou a falar que o cara tava tentando dar um golpe pra vender o quadro, falaram que o quadro tava no eBay, mas ele desmentiu. Alguém viu isso e decidiu fazer uma réplica e tentar vender no eBay. E o cara falou que o cara não é americano e ele falou que esse quadro é extremamente perigoso
e que ele tá divulgando isso só pra, tipo, mostrar pras pessoas, porque ele tava todo mundo chamando ele de louco, mas que o quadro não tá vendo, o que ele fez foi tirar o quadro da casa dele e colocar num lugar que ninguém tem acesso, e ele vai largar o quadro jogado no canto. Foi a versão do que a avó dele fez, só que com uma casa menor, sabe? Em vez de ele deixar o quadro, tipo, num sótão, um Gente, negócio assim, construir ele... uma casa no alto de uma montanha só pro quadro. E o quadro tá num lugar seguro, e ele falou que vai ficar lá, e o que ele vai dar de instrução pra, tipo, o filho dele e tal, é manter o quadro lá, sabe? Continuar pagando o depósito de onde quer que o quadro esteja. Claro, você tem que fazer E é igual isso. os Warren, que coloca, sabe, o museu das coisas amaldiçoadas. Sim. E é isso, gente. São esses os 3 quadros. O que vocês acham? Vocês acreditam nessa tour, depois de ver esse vídeo? Vocês não acreditam? Porque, assim, nesse caso, o cara não tinha nada a ganhar fazendo isso, né? Porque o cara não tem presença online, o cara não... Esse vídeo que a gente postou, colocou aí, é de 2011, e o cara não teve nenhum Não lucro em ganhou cima disso. dinheiro com isso, Não. né? Não, é assim, tipo, eu sempre falo, eu não acredito, mas eu não resisto ver esses vídeos. Não resisto. Eu adoro ver essas coisas. E, tipo, todos esses. Eu adoro filme de terror. E eu não gosto de filme de terror em que tem assassinato ou tortura. Eu gosto de filme de terror com demônio, com espírito, com Sim, eu amo fantasma. suspense. Eu não curto gore também, eu não sou muito fã de É, eu gore, não não. gosto de gore. Eu gosto dessas coisas bem assim, sabe? Trevosas, assim, bem do além. Eu mesma. Então, eu adoro ver essas coisas, eu não resisto. E às vezes eu sei que a pessoa tá fazendo pra, sabe, pra colocar no TikTok ou pra colocar na internet, e eu adoro ver mesmo assim. Então comenta aqui quais são os vídeos que a gente tem que ver, quais são os vídeos que a gente tem que fazer um review, Sim, vamos fazer um um react. react. Sim. Manda seu vídeo de Isso. assombração aqui que a gente faz react sim. A gente tá querendo pensar em temas novos de reacts e conteúdos diferentes. Então manda o que vocês acharam que a gente tem que ver, que vocês querem que a gente julgue. Manda pra Isso. gente aqui que a gente vai amar julgar com vocês. Mas não vai mandar um que tá na internet, tipo, há 375 anos, que já passou no programa do Gugu. Manda uma coisa nova, uma coisa diferentona. Sabe? Que, tipo, a gente ainda não viu. Manda que a gente vai fazer um react, gente. Ai, eu adorei, eu adorei. Gente, essa primeira pintura, eu tô chocada. E você vê, mano, e é uma galera que... Esse primeiro caso, eu acho que dá pra gente desconfiar porque o cara vendeu o quadro, né? Mas o último, sei lá, não sei. Mas Eu tô esse primeiro pensando em quadro... quem que esse menino do primeiro quadro, ele parece um ator de uns 50 anos, e eu não sei quem é que é o ator que eu tô pensando. Mas é de filme de máfia também. É tipo, ele tem um olhar de Robert De Niro, assim, sabe? Tipo, Tem. Essas duas crianças estão com uma cara bem feliz. e essa boneca da Xuxa. Ai, não fala mal do quadro que ele te mata. Tá bom, esse é um belo quadro, É um bela belo obra. quadro, lindo, amei, ó. Adoraria Bad ter na minha vibes. casa. Não, só, olha, eu tô sozinha em casa. Nem o George tá aqui hoje, gente. Ai, meu Deus. E é isso, gente. Sejam bons. Busquem Fujam desses quadros, né? conhecimento. Se alguém der um desses pra vocês, gente, ganhou quadro de criança chorando, você vende no sebo. Vende no brechó. Ai, nem vende porque esse dinheiro é amaldiçoado. Joga na verdade. montanha, coloca no alto da montanha, constrói Taca uma fogo. casinha. Não, mas e se o espírito sai do quadro que você tacou É fogo? verdade. E daí vai impregnar na sua casa. Eu não tacaria fogo nesse último, não. Eu ia ter medo. Não, eu ia ter medo que daí o espírito vaza e impregna na sua casa. Deixa ele contido ali no quadro. E daí Verdade. coloca o quadro no alto da montanha. Ok. Faz isso. Adorei, gente. Manda pra nós Manda. todas as suas recomendações, porque a gente vai fazer um react. Eu tô louca pra ver coisas. Yes! E digam aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque a gente ama terror, a gente ama uma assombração e a gente tá querendo trazer mais desse conteúdo. Diz pra gente se você gosta e o que você quer ver aqui no canal. Feedbacks, trabalhamos com feedbacks. Trabalhamos com feedbacks e liberdade criativa! Beijos, boa semana para vocês e tchau! Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy Winter
to fetch the pail, followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed. All the trees have